meus amores, voltamos e hoje a aula é matemática, a aula que vocês amam de paixão. E tenho uma certeza que esse será mais um assunto e que vocês vão tirar de letra. Hoje o assunto é ordens e classes. A gente já sabe, a gente já viu alguns assuntos que antecedem a esses, que falam de classes, que falam de ordem, que fala de milhar, que fala de dezena, de centena. Então não vai ser difícil porque a gente já enxugou um pouco esse assunto. A gente tem um quadro valor de lugar, que a gente começa da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena, depois vem a unidade de milhar, se o número for maior, vai se estendendo. Então, a Pro colocou lá no link, que está lá em anexo, vocês vão ver uma aula explicativa também, falando sobre ordens e classes. A pessoa explica também muito bem, só que eu vou dar a minha explicação agora para que vocês possam abrir mais a mente e entender mais o assunto, tá? Prestem atenção aqui no meu quadro, que vocês já sabem, que foi improvisado nessa quarentena para explicar para vocês o nosso assunto diário. Vamos lá! Uma unidade, 10, dezena e 100 equivale a centena. Então, nós temos unidade, dezena e centena. Supomos que aqui seja um quadro valor de lugar. Mas, professora, e como é para eu saber como são ordens e classes? Aí eu vou botar um número, vou dar um número sugesto que eu vou colocar aqui e vocês vão saber como que vocês vão classificar a ordem e a classe. Vamos lá. Eu tenho o número 1238. Para eu saber qual é a ordem de 1238, a ordem eu vou contar número por número. 8, 3, 2, 1. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Portanto, 1238 temos 4 ordens. Então, você já sabe que ordens a gente conta da direita para a esquerda, como se você estivesse fazendo um cálculo, tá? E aí vocês contam e botam lá a ordem bonitinho. Então, a gente já sabe que esse número a gente tem 4 ordens. Professora, e como é que eu faço para saber as classes? A classe a gente conta de 3 em 3 números, que é de 3 ordens para formar uma classe. Então, o número 1238, eu tenho 1238, 1, 2, 3. Se eu falei aqui de 3 em 3 ordens, eu formo uma classe. Então, no número 1238, eu tenho 1, 2. Eu tenho 2 classes. Classes a gente forma de 3 em 3 ordens, ou seja, de 3 em 3 números a gente forma uma ordem. Mas, professora, se só tiver 2 números, eu formo também uma classe? Vocês também formam uma classe. A gente conta de 3 em 3 números, ou seja, de 3 em 3 ordens, para formar uma classe. Vocês vão ver lá no vídeo, vai ver na explicação do livro e na explicação que a Pro colocou aqui. Se tiver alguma dúvida, me sinaliza que a gente volta e retoma novamente nosso assunto. Beijo!